Olá meus irmãos, tudo bem? Meu nome é William e esse aqui está sendo o segundo vídeo aqui no canal. E a pergunta sobre o assunto de hoje é: quem é o Espírito Santo? Então vamos para o vídeo. Nós vamos aprender 5 fatos a respeito do Espírito Santo. E depois disso nós vamos aprender o que podemos fazer para ter esse Espírito Santo em nossa vida. E o primeiro fato a respeito do Espírito Santo encontramos em Efésios, capítulo 4, versículo 30, e nos diz o seguinte: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então vemos aqui nesse versículo que o Espírito Santo ele se entristece. E por que ele se entristece? No versículo anterior, no 29, diz que ele se entristece por causa das nossas palavras. Palavras vãs, palavras inúteis, palavras que não edificam a nós e nem a outras pessoas. Então, se o Espírito Santo ele se entristece, ele também pode se alegrar. Então a gente vê que o Espírito Santo é um ser pessoal, um ser que tem emoções. O Espírito Santo é uma pessoa. E o segundo fato a respeito do Espírito Santo encontramos em Atos, capítulo 2, versículo 4. Eu vou ser breve a respeito dos 5 fatos sobre o Espírito Santo para que o vídeo não fique tão longo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então vemos aqui que o Espírito Santo ele nos dá dons espirituais. Aqui a história relata que os discípulos de Jesus eles estavam todos aqui juntos e desceu sobre eles o Espírito Santo. E o Espírito Santo concedeu a eles o dom de línguas, o dom de idiomas, como a gente vê aqui no contexto. E se vocês querem aprender um pouco mais sobre os dons espirituais, em 1 Coríntios capítulo 12 fala um pouco mais sobre os outros dons espirituais. E o terceiro fato a respeito do Espírito Santo encontramos em João capítulo 16, versículo 8. E nos diz o seguinte: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o terceiro fato aqui a respeito do Espírito Santo fala a respeito de quando ele viesse à terra, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E sabemos que Jesus subiu aos céus e prometeu aos discípulos que enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. Então o trabalho do Espírito Santo hoje é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E esse é o maior trabalho do Espírito Santo hoje. É o que o Espírito Santo mais faz nas nossas vidas. Agora mesmo ele está fazendo isso, nos convencendo do nosso pecado, nos convencendo da justiça de Cristo e nos convencendo do juízo que há de vir um dia, quando Cristo voltar. E o quarto fato a respeito do Espírito Santo encontramos em Gálatas 5, 22. E olha que texto poderoso esse de Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o quarto fato a respeito do Espírito Santo, vemos aqui que o Espírito Santo concede amor para as pessoas, concede alegria para as pessoas, concede paz para as pessoas, ensina as pessoas a ter misericórdia e amor pelo seu próximo, concede às pessoas domínio próprio sobre si. Que mensagem bem linda essa aqui do Espírito Santo. Que poder tem esse Espírito Santo. Somente o Espírito Santo é que nos concede esses bens aqui, que o mundo não pode nos dar. E o quinto e último fato a respeito do Espírito Santo encontramos em Mateus 12, 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Então esse quinto e último fato nos deixa claro que o Espírito Santo é Deus. Por que o Espírito Santo é Deus? Porque somente podemos blasfemar contra um Deus. Lembra que Jesus falou que estaria à destra do Pai? E os judeus pegaram e disseram que blasfemou. Então sabemos que a blasfêmia ela é só feita quando existe um Deus. E o Espírito Santo não nos deixa dúvida de que Ele é Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Então agora que aprendemos os 5 fatos a respeito do Espírito Santo, desse Deus maravilhoso, desse Deus poderoso, que nos dá amor, que nos dá alegria, que nos dá paz, que nos dá dons espirituais, que nos converte dos nossos maus caminhos, que ilumina a nossa mente,
O que podemos fazer para ter esse Espírito Santo, para ter esse Deus em nossa vida? E a Bíblia também nos responde, em Lucas, capítulo 11, versículo 9 até o 13. E olha que poderoso esse texto de Lucas. Por isso vos digo, pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém por isso? Irmãos, olha que simples de nós ter esse Espírito Santo em nossa vida, esse Deus Todo-Poderoso que nos dá amor, que nos dá alegria. Olha que simples. É somente a gente pedir, é somente a gente buscar, é somente a gente insistir. Olha o que o texto nos diz. Porque vós, os pais, se nós, os pais, somos maus, gostamos de dar bons presentes para os nossos filhos, quanto mais Deus, muito mais Deus, quer dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Porque Deus sabe que o Espírito Santo é o que nós mais precisamos nos nossos dias. Para sermos convencidos dos nossos pecados. Para que possamos ter amor, para que possamos ter alegria, para que possamos servir o nosso próximo e se entregar completamente a Deus. Eu me lembro quando a minha filha esteve doente. Hoje ela tem 3 anos, isso por volta de 1 ano. E eu lembro que eu ia no quarto e orava todo o tempo por ela. Ia lá e orava de joelhos e clamava a Deus por a vida dela. Aí eu saía, dava uma voltinha e voltava para o quarto e orava de novo. E assim eu fazia, voltava, orava, saía, voltava e orava, saía, voltava e orava. E aí passou e Deus curou ela. Passado um tempo, eu comecei a pensar, me veio isso na minha mente. Porque quando a minha filha estava doente, eu orava todo o tempo por ela. Claro, isso é importante. Eu queria que ela ficasse boa. E aí eu comecei a pensar, mas por que então que para a gente ter o Espírito Santo em nossa vida, por que a gente não clama o tempo todo por Ele, assim como eu clamava pela minha filha? Por que para ter um caráter transformado eu não clamo o tempo todo, assim como eu clamava pela minha filha? Para que esse Espírito Santo habitasse em mim, por que eu não ia e clamava o tempo todo? Por que eu não clamava o tempo todo? Quando a gente quer algo para nós, ou quando a gente tem algum familiar que está doente, a gente ora, a gente clama, a gente pede oração, a gente suplica por essa pessoa, ou até mesmo a gente quando está doente, a gente clama várias vezes por Deus. Então por que a gente não clama também pelo Espírito Santo que a gente viu aqui, que é um Deus todo-poderoso, que sem Ele nada somos? A gente viu aqui que para ter esse Espírito Santo a gente deve de pedir. Busque, insista. É somente isso que devemos fazer. Que possamos pedir mais a Deus a respeito do Espírito Santo. Possamos pedir mais para Deus o Espírito Santo em nossa vida, assim como a gente pede para nós também. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso e Deus Santo, muito obrigado, Senhor, pela mensagem, por conhecermos um pouco mais sobre o Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui e temos a oportunidade de pedir cada vez mais o Teu Espírito Santo em nossas vidas. Nos ensine, Pai, nos dê força, nos dê vontade de a cada momento pedir o Espírito Santo em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. E se vocês gostaram desse vídeo de hoje, eu peço que vocês se inscrevam no canal, para que quando eu fizer um vídeo novo, vocês sejam notificados no seu celular. Também peço que compartilhem esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas aprendam a respeito da palavra de Deus. Também peço que vocês curtam, também peço que vocês comentem o que vocês acharam do vídeo. Até mais, fiquem com Deus.